Você não, nessa aqui não. Estragou a luva. Você não viu quem foi? Estragou a luva? Estragou a luva. Mentira, Você vai ver a luva lá pra você. Mentira, que eu vou tirar o adesivo lá e já era. Que luva fraca é essa aí? Luva fraca, que era essa? Você vai ver, que luva fraca é essa aí, André? Ele colou adesivo na palma da luva. Eu fui tirar o adesivo, ficou um buraco na luva. A luva. Rapaz, esse aqui, ó, isso aqui não é plástico não, viu, rapaz? Isso aqui não é plástico não, viu, irmão? Eu tô por aqui com você. Você colocou na minha luva, né? Adesivo é do seu boné, você vai ver. Fala o cara da porra colocar uma luva muito suspeita. Eu vou te pegar, Marcinho. Por que os motivos você vir para São Paulo e como que foi a sua iniciação no futebol aqui em Paulista? Então, vim mesmo para conhecer meu pai, né? Na época que meu pai, eu tinha 2 anos, morava em São Paulo, brigou muito com a minha mãe e minha mãe voltou para Pernambuco. Acabou levando eu e meu irmão junto para Pernambuco, ficamos longe dele esse tempo todo. Aí em 2096 meu tio foi lá e trouxe nós para São Paulo para poder conhecer ele, para estar perto dele, passar um tempo perto dele. Aí daí que vim para estudar, porque eu não gostava de estudar, porque eu queria jogar bola. É o que eu falo, a bola é tudo, velho. Eu agradeço muito a bola, porque só queria saber disso, de jogar futebol, cara. Minha alegria, minha satisfação era jogar futebol. Então meu tio falou, ó, você vai lá, mas você vai estudar, hein? Você vai estudar. Eu falei, não, eu vou, então beleza, tá. Cheguei lá, ele falou, então vamos lá na escola, você vai pra escola, depois você vai pra escolinha. Aí, conseguimos aí fazer teste em um monte de lugar. Onde eu fui pra Olímpia, a cidade da minha esposa também, onde disputando o campeonato da Série A2 em 2005. Foi onde abriu as portas lá pra mim também, cara. Antes era transmitido pela Cultura, pela ESPN, antes era divulgadíssimo, né? E conheci minha esposa lá, onde que, graças a Deus, minha esposa me ajudou demais também, a nível de muitas coisas, nível de dinheiro, eu não recebia, ela que me bancava, né, me ajudava muito, por isso que hoje eu falo que minha esposa é tudo na minha vida, junto com minhas filhas, porque foi uma guerreira que teve do meu lado aí, que sofreu bastante, esteve junto comigo nos momentos bons e nos momentos difíceis. Lá no Recife você trabalhava você vendia pipoca no Arruda, era isso? Eu vendia pipoca, picolé, vendia house, vendia de tudo, cara, para poder ajudar minha mãe, né, ajudar meus irmãos, tinha uns irmãos pequenos, né, para sustentar a família também. Mas não falo eu, né, que vendia, né, vendia era meu irmão, que deixava eu lá assistindo o jogo e ele ia lá, dava vida para vender pipoca lá, e porque ele sabia que eu gostava de ver o jogo, né. Seu irmão era seu cúmplice, então? Era, eu falo pra ele, eu converso com ele direto, eu falo pra ele, eu falo, pai, e aí dele não vender não, eu falava pra ele, não vende não pra você ver. Rapaz, eu quero jogar bola, pai. Meu negócio é bola, meu negócio é isso mesmo. E ele, não, vai embora, deixa que eu arrumo aqui, deixa que eu vendo, assisto o jogo aí, fica tranquilo. Um cara que sempre também teve do meu lado mesmo, pra me ajudar, né. Você foi uma criança bagunceira, Fábio? Bagunceira não, cara, mas eu posso dizer assim, um cara, uma criança tipo chato, sabe, chatinha, aquelas crianças que eu queria de uma bola e se minha mãe não falasse não, eu pirraçava ela pra poder, vinha me bater, eu pegava a bola e saía correndo e chegava atrás da rua bem devagarzinho pra ela não me bater, chegava, batia na porta, mano, a mãe tá dormindo, ela tá dormindo, vai tomar banho lá e vai, acordava assim, ele me acordava assim, então vai embora, a mãe já vai acordar, vai te bater, e eu, um sapeca, sabe, aquele cara meio, mas por quê? Só queria saber de bola, cara. E o que sobrou desse Fabinho da infância pros dias atuais dentro de campo, Fabinho? Sobrou esse guerreiro, espírito de guerreiro, de cara que batalhador, cara vencedor, cara que quer ganhar jogo sempre, não gosta de perder, né? Sobrou isso, cara. Aquele cara que conseguiu chegar onde ele quis, quer estar jogando, quer fazer o que ele mais queria. Isso aí pra mim não tem explicação nenhuma não, e principalmente com a família que eu tenho, né, cara? Esposas, filhos, pelo amor de Deus. Quantos irmãos, Fabinho? Éramos em 12, né? Agora estamos em 8, né? Morreu 4, né? Tamo aí, Você batia a bola aqui na terra? Na quadra, velho, terrão, descalço, dedão do pé esfolado.
às vezes não comia, ficava na rua até 2 horas, 3 horas da manhã batendo pelada com os caras. Minha vida era essa, cara, só jogar bola. Minha mãe pegava no meu pé direto. Teve uma época no Dia das Crianças que só porque eu não trabalhei, não vendia a pipoca toda, ela não me deu nem presente de Dia das Crianças. Porque ela falou, você não quer trabalhar, então você não vai ganhar presente. Eu falei, pô, eu sou seu filho também, só tem que me dar um presente, né? Aí, pô, depois que ela veio, me deu um presente e tal. Mas meu negócio era só bola, cara. Passava o dia todo no terrão jogando bola lá junto com os caras grandes. Queria estar no meio dos caras grandes. Hoje em dia, por isso que eu falo, hoje em dia eu tô indo no jogo, tô nem aí. Eu não falava, o Fabinho peita todo mundo, é meu jeito, cara. Isso que eu ia falar, quando você agora já, por exemplo, você vai enfrentar, sabe que você vai enfrentar, quando você enfrentou Domingos, ano passado, Domingos, pô, aquela fama, quando você sabe que você vai enfrentar um zagueiro, porra, barra pesado aqui do pescoço pra baixo, o que você pensa? Você pensa, pô, que merda, né? Esse cara vai me quebrar, ou você pensa, pô, não, vou pra cima, vou tentar cavar a expulsão do cara, vou jogar em cima dele, o cara é grosso. Meu irmão, hoje eu sou amigo do Domingo pra caramba, eu sempre falei pra ele, eu falei, irmão, acho que a pior coisa, quando o zagueiro chega em mim e fala que vai me bater, cara, tá morto ele que eu vou dentro dele toda hora, eu provoco ele toda hora. Ele tá morto, né? Vou te pegar, vou te arrebentar, pô, baixinho folgado, para de correr. Falei, irmão, eu vou te incomodar até o final do jogo. Falando ainda do Domingos, foi com você o lance do problema dele aqui quando estava no São Caetano no passado, não foi? Foi, ele né? Fala pra mim, como eu falei, rapaz, eu falo pra ele, não vem que toda vez que contra mim você vai expulso, não adianta. Pode ser pra fora, já te falei, vem devagar. Hoje ele tá do meu lado aí, ó. Hoje ele tá do meu lado, não vai expulso nem nada. Hoje é parceirão. Falei, vai, só jogar contra mim que você vai expulso aí. Não tem jeito, hoje é um moleque bom, cabeça boa, um cara que tá ajudando muito nós aí. Teve uma hora que você baqueou, que você pensou em parar com tudo, né? Conta pra gente agora, que momento foi esse e o que te fez pensar em parar naquela hora que você mais sentiu o baque assim da vida, Fabinho? É um momento difícil, né? Um momento que a minha mãe faleceu, né, cara? A minha mãe faleceu, então esse foi um momento difícil, um momento que é onde eu ceguei pra tudo, né, cara? Não pensei em mais nada, não queria jogar mais bola, porque não tô bem. Uma coisa minha também que eu corri atrás mesmo pra jogar futebol e conquistar, realizar meu sonho, mas de poder dar uma vida boa pra minha mãe, né, cara? Por tudo que ela passou, por tudo que ela sofreu, né? Então eu colocava isso na minha cabeça, né? Que era por ela também, né? Por mais que ela brigasse comigo, que ela queria que eu fosse trabalhar, que era pra me ajudar ela, tal, em outro serviço, mas eu olhava o futebol um lado bom para poder estar ajudando a minha mãe, tirar ela da situação difícil que a gente vivia em Pernambuco. Então, foi que ela faleceu, foi onde eu falei, agora não vale a pena mais nada eu ficar correndo atrás, eu ficar aí indo nos lugares fazendo teste e não sendo aproveitado, e por causa de tamanho, tendo preconceito. Então eu vou abandonar, vou parar, vou fazer o que minha mãe falou, vou trabalhar, que é a melhor coisa, pelo menos não vou passar raiva nem nada, né? Mas eu falo, graças a Deus, tive o meu tio também, que também confiava muito em mim, acreditava bastante, né? Não deixou, veio e me deu conselho, falou que da onde minha mãe estivesse, ela queria que eu fosse o que eu sou hoje, né? Um cara conhecido, um cara respeitado. Então eu agradeço muito a Deus e sempre quando eu entro em campo, sempre quando eu faço o gol também, eu levanto a mão pra cima e da onde minha mãe estiver, eu sei que ela tá... Tá mandando pra ela então o gol quando você faz aquele dedinho pra cima? Levanto pra Deus. Eu sei que da onde ela tá ali, ela tá me passando muita força, muita energia, né? Pra mim poder estar fazendo aquilo que eu sempre quis fazer, que é jogar futebol. E eu sei que da onde ela tá hoje, eu sei que ela tá muito feliz. Por trás de todo grande homem tem sempre uma grande mulher, né, Fabinho? E sempre essa grande mulher tem o nome de mãe, né? Então, minha mãe, e hoje eu tenho 4, eu tenho 3, né? São 4, né? Tem minha mãe, em falta da minha mãe agora eu tenho mais 3, né? Que é minha esposa. Tem a sua esposa e 2 filhas, né? Daqui a pouco você me passa, né? Não, então, eu tenho 3, mas só que
2 filhas e um menino, né? É, que Tem bacana. um guerreirinho aí, tem um meninão ainda, firme e forte aí, Que né? bacana. Então eu tenho essas três mulherzonas aí, que estão aí do meu lado sempre, num momento difícil também. Vale a pena, né, Fabinho? Faz a gente entender que a vida valeu a pena, né? Oh, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Tava num bom momento, depois você começou a entrar e foi fazendo gol e tal. Mas não era um bom momento e a torcida ainda assim não pegava no seu pé, não tinha nada disso. Quando você definia uma jogada, mesmo que perdesse o gol, a torcida aplaudia e tal. O que você sente nesse momento, cara? O que eu sinto, cara, um sonho realizado, cara. É verdade, Fabinho? Um sonho realizado porque eu quando tinha meus 10 anos, 8, e quando eu ia pro estádio de Santa Cruz vender pipoca lá e ficava naquele estádio do Arruda ali, grandão, ali olhando, assistindo, vendo a torcida gritando o nome dos jogadores na época, e eu ali vendendo pipoca, e às vezes não vendia para ficar prestando atenção no jogo, né? Foi vendo aquele carinho, o respeito de todo mundo ali, pelo torcedor, pelos jogadores. Foi aqui dali mexia comigo, meu irmão que hoje mora comigo, né? E sempre viveu do meu lado, vendendo pipoca, vendendo as coisas. E sempre estava no estádio comigo. E eu falava pra ele, um dia, velho, eu vou virar jogador. Aí um dia você pode ter certeza que você vai ouvir, ó, o torcedor gritando meu nome, eu saindo de cama aplaudido, tendo um reconhecimento. E hoje ele mora comigo, ele vem assistir os jogos aqui do Guarani. Ele mesmo fica arrepiado, ele mesmo fala pra ele, mano, você conseguiu, cara. Você foi lá atrás que a gente ia lá assistir os jogos do Santa Cruz. Você falava pra mim que um dia você ia ser reconhecido, você ia sair de campo aplaudido, seu nome ia ser gritado. E você conquistou, você conseguiu, né? Então a gente fica feliz, cara, fico feliz. E principalmente aqui no Guarani, que eu tenho um carinho, um amor tremendo pelo clube. Todo mundo sabe do meu sentimento, já virei bugrino, já sou torcedor do Guarani. Então, pra mim é um sonho mesmo realizado. Ô Fábio, nós estamos vivendo já a sua 3ª temporada de Guarani, né? A gente passou muita coisa nesse tempo todo, né? Desde 2009 até agora, chegou para o Brasileiro de 2009 e tal, e vivemos épocas distintas no Guarani. Eu queria que você me falasse qual é o seu maior momento dentro do Guarani, a maior recordação, o melhor momento que você viveu no clube, e também qual é o pior momento que você viveu no Guarani nesse tempo todo. Você não pode nem acreditar no que eu vou falar, cara. Acho que eu não tive um momento ruim aqui não, cara. Eu vou te falar uma coisa aqui. Nem aquela fase em que o Mancini acabou te deixando de lado? Não. Eu falo assim, eu não tive momento ruim. Não deixaram eu jogar. É outra coisa. Entendeu? Então eu tava ali trabalhando, tava buscando meu espaço, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui em 2009 aqui. Eu vim para ser o 12º jogador, nunca vim aqui para falar que eu era titular absoluto, que eu tinha que jogar. Sim, eu tenho que trabalhar para buscar meu espaço. Busquei meu espaço ali dentro, respeitando, não passei por cima de ninguém, conquistei o prestígio, o carinho, o respeito do torcedor que eu tenho hoje, porque eu fiz lá dentro de campo. Então, vivemos um momento bom em 2009, 2010 tivemos ali uma sequência ali não muito boa na Série A2, onde todo mundo apostava que com aquele time que foi a maioria, né, não todos, que saíram peças fundamentais também para time grandes, né, então acharam que nós ia subir, né, mas pessoalmente para mim, resumindo a competição toda, individualmente para mim, eu fiz o campeonato bom da Série A2, terminei com, se eu não me engano, com 7 gols importantes que estava precisando nos jogos difíceis que a gente estava brigando na zona de rebaixamento, né? Logo na sequência veio a Copa do Brasil, já estava com problema no pubis também, eu tinha que parar para poder tratar um pouco, para mim voltar para o Brasileiro e voltar bem de novo. Parei, resolvi, conversei com os pessoal do DM, bati um papo, né? E quando foi para mim voltar, fiz séries de coisas para poder voltar mais rápido ainda, né? Quem me conhece sabe, esse pessoal do DM, doutor, todo mundo me conhece. Nunca deixei de ficar fora de jogo, nunca quis ficar fora. Aqui no Guarani, se você for perguntar, eu nunca fiquei fora assim de uma partida, nem se eu tivesse machucado. Eu não gosto de ficar de fora. Então, chegou o Brasileiro, chegou outra comissão, outro grupo, pensamento. A gente tem que respeitar. Muitas pessoas acham que falavam também que eu tinha um problema com o Mancini. Nunca tive problema com o Mancini, cara. Nunca tive, pelo contrário. Respeito ele, um cara 10, sensacional, né? Mas é aquele negócio, o treinador tem sua preferência, tem seus jogadores, né? E só fiquei triste que as oportunidades que eu poderia ter, né?
pelo que eu fiz no Guarani, o pouco tempo que eu fiquei, pelo que eu fiz aqui, tem um pouco mais de reconhecimento e um pouco mais de oportunidade eu não tive, né? E jogar uma Série A, né, Fabinho? E joguei 7 partidas ainda, né? Joguei 7 partidas ainda, então eu esperava um pouco mais, assim, da parte da diretoria também, de poder pressionar para mim poder estar jogando, né? Porque eles investiram em mim, compraram contrato longo, passe, né? Fizeram 3 anos de contrato, então não ficaria legal nem para mim nem para o clube se eu ficasse afastado, né? Então eu preferi na época também chegar, conversar numa boa, esperei até o último minuto pela oportunidade, não veio, né? Eu tive atitude, fui no presidente, cheguei nele, conversei com ele na época, falei que eu não ia ficar suportando isso, porque nem pra mim, nem pro clube na situação não ia ficar bom, que eu ia ficar, não estava jogando, não estava aparecendo, então eu não ia ficar largado, então eu preferia sair na época para qualquer lugar que eu possa estar buscando meu espaço e jogar, né? Então chegamos num acordo, chegamos num bom senso e acabei indo para Portuguesa. Na época era o próprio Vadão, depois o Vadão foi embora, chegou o Sérgio Guedes, joguei de titular, terminei o campeonato da Série B jogando bem lá na Portuguesa, voltei a ser feliz, voltei a jogar meu futebol, né? Até porque o presidente da Portuguesa deixou ainda bem claro para mim, em 19 jogos que eu joguei, que as portas estariam abertas para mim. Sabia que ia ser difícil me tirar daqui para me levar para lá de novo no ano seguinte, mas o que pudesse fazer para me retornar, eles iam fazer. Então a gente vê o pouco tempo que a gente ficou, o carinho, o respeito que a gente conquistou. Então eu não digo que eu tive momentos ruins aqui, esse ano, esse período assim, não tive, eu posso dizer assim que o crédito que eu poderia ter, o respeito de, o Fabinho precisa, ele vai jogar, mas dá oportunidade para ele, por tudo que ele fez aqui, a gente confia nele, a gente sabe que ele tem condição de poder estar jogando. Se você não quer colocar titular ou não, dá oportunidade. Aí depois, se você achar que não tá, aí você manda ele embora, empresta ele. Quando você colocou aqui, só tive um momento difícil aqui no Guarani, eu vou te falar uma coisa aqui, cara, que quando eu fui pra Portuguesa, eu fui com a minha esposa no carro, ninguém sabe disso. Eu fui pra Portuguesa, eu fui me apresentar lá, fazer um exame médico, ela foi junto comigo, ela foi chorando do meu lado. Porque ela gosta do Guarani. Caramba! Ela não queria que eu saísse daqui, da maneira que eu saí. Sei. Que ela achava também que era injustiça, né? E eu falei, pô, não, amor, calma, tranquilo, a vida é assim mesmo, a vida continua, vambora, né, tal, vambora, novo desafio. Fui pra Portuguesa, ela, no caminho, chegando em São Paulo, ela falou assim, amor, tem uma coisa na tua cabeça, olha o que eu tô falando pra você aqui hoje, depois você vai falar pra mim. Você vai pra Portuguesa, você vai voltar a jogar, você vai voltar a ser feliz de novo, e você vai voltar pro Guarani. E você vai dar mais um acesso pro Guarani. E no ano passado, na Série A2, eu tive um acesso. Assim que nós tivemos acesso, que nós subimos, que eu fui lá, cheguei em casa, fizemos um churrasco e tal, ela veio me abraçar assim. Você lembra que eu te falei pra você ou não? Eu lembro. E eu lembrei nisso, na comemoração que eu tava correndo dentro de campo, eu lembrei que você falou. Me emocionei, até na época eu chorei também, lembrando naquilo que ela falou. Então a gente vê o amor, o carinho, o respeito da família, né? Da pessoa que gosta mesmo de nós. Aí dá a resposta. Qual que é o nome dela, Fabinho? É a Tayane, né? Tayane? Essa daí é. Tayane não consegue prever mais um acesso, não, Fabinho? Eu já falei pra ela, né? Vamos ver, né? Ela falou, calma, tudo isso eu tenho, né? Mas vamos ver. Agora que ela me vem aí, vamos ver, que depois que acabar o Paulista, quem sabe ela fala assim, ó, vocês vão subir, hein? Mas... E o melhor, Fabinho? Melhor? Melhor momento. Melhor momento, cara. Esse 2009, mas 2011 eu vou falar pra você, cara. É mesmo? 2011 aí, por tudo que aconteceu, por tudo que passou o clube, a situação financeira, de salário atrasado, envolvendo muitas coisas, cara. Eu acho que, sei lá, esse ano eu acho que eu nunca vou esquecer, cara. E eu ouço muitas pessoas, né, torcedores antigos, torcedores mais novos aí que falam, né, muitos jogadores, Careca, Luizão, Amoroso, hoje é meu amigo, converso muito com ele, que esses caras não suportaria o que a gente suportou em 2011, cara. 7 meses salário atrasado,
quase não, meio ano, né? Era um grupo de irmão, Fabinho, de verdade. Era uma família mesmo, cara. Falar pra você ali, todo mundo se abraçou mesmo, falou assim, vamos deixar cair não. E principalmente quando eu tava no grupo também, né, cara? E aí o sentimento vinha também na veia. Você não sentiu raiva em nenhum momento? Ah, senti. Eu quero só falar uma coisa, o derby, 3-0 aqui da Ponte, quando o Leonel foi no vestiário e teve aquela repercussão. O que você sentiu naquela hora? O presidente chegar e falar que os salários não iam ser pagos na véspera? Você lembra como foi? Eu participei de quatro derbys, né, cara? Eu vou falar de 2 que foi sensacional em 2009. Pela motivação, por tudo que foi criado, a importância que é o derby. Kaique acertando um chute a 1 minuto de jogo. Mas por quê? Porque né? todo mundo tava na adrenalina, todo Focou, mundo né? motivado. O Vadão mostrando mesmo o que era mesmo a rivalidade, o que tinha que fazer, sabe? A gente estava ligado ali, torcedor foi no ônibus falar pra nós da importância. E no ano de 2009 não teve nada disso. 2011, né? 2011 que digo, não teve nada. Parecia um outro jogo qualquer, né, Uma Fabinho? coisa fria, sabe? Eu mesmo senti isso e eu falei, pô, gente, é um derby, cara. É uma coisa que mexe com todo o grino, mexe com todo mundo, mexe com o torcedor, para a cidade. O cara não come, o cara passa mês fora de casa. Então, pô, a gente não viu aquele clima mesmo e tinha que, sabe? Pô, e principalmente aqui, aquele derby aqui em casa aqui, eu vou falar pra você, cara, na semana do jogo ali, o presidente foi lá falar no vestiário que ele foi colocar, né? Ele foi muito infeliz de dar aquela declaração. Baqueou, Fabinho. Eu vou falar pra... Eu não, particularmente eu não. Mas para outros jogadores que esperavam outra atitude, né? Se tratando de um derby que eu tô falando, esperava outra situação, outra atitude dele. Infelizmente para outros baqueou, cara, sabe? Porque é um jogo importante, né? E aí, saindo de lá, né, de lá de cima, você não vai falar isso, mas eu posso, porque eu sou torcedor, não esconde ninguém. Saindo de lá do Chiqueiro, aquela recepção, você machucado, tem uma coisa que você não sabe, eu guardo meu carro no estacionamento do hotel onde vocês estavam concentrados. E quando eu cheguei para guardar o carro, eu te vi na porta, você estava bem machucado, estava sangrando, a impressão que eu tinha que era um machucado forte. Qual que era a sensação naquela hora, Fábio? Já tínhamos perdido o jogo. Aí na saída vem aquela agressão, vem pedrada no ônibus, você sai machucado, você tá vendo seus companheiros correndo perigo ali também, todo mundo em risco. O que o jogador sente naquela hora, principalmente você que tem essa ligação tão forte com o Guarani? Eu saí revoltado, muito chateado, muito triste mesmo, porque até pela nossa chegada lá foi muito difícil, sabe? Foi um esquema de segurança que foi colocado para nós. Não existia, né, Não Fabinho? existia, não foi uma coisa que a gente esperava, foi totalmente diferente de 2009, né? Então por isso que eu falo. E depois na nossa saída, os torcedores tudo lá perto do ônibus, tacando pedra, tacou a pedra, pegou no meu rosto. Só não pegou de cheio porque eu me virei ainda, quase pegou de cheio no meu rosto, mas um sentimento mais de tristeza mesmo, sabe, de não fazer, de não poder dar mais ainda, de não poder ter feito mais no campo também, no jogo, né, de ver o torcedor também saindo triste, de ver, você olhar pra rua, você olhar dentro do ônibus, você vê o torcedor do Grêmio indo embora chateado, triste, porque eles vão pra campo, quer ver vontade, quer ver luta, quer ver determinação, né, então a gente fica mais triste também por esse torcedor que vai lá em cima, encara também tudo, né? Para estar nos apoiando, para estar nos incentivando. Então o sentimento mesmo é de muita tristeza. Até um momento que eu sempre quis saber de você, assim, um momento que a gente acompanhou pela TV daqui, você foi longe, né? Lá em Salvador, quando a gente subiu perdendo o Bahia. O que passou na sua cabeça naquele momento lá contra o Bahia em 2009, quando o Guarani garantiu seu acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro daquela forma? Caraca, me arrepia, cara. Mas naquele jogo contra o Bahia eu não fui, cara. Aquele jogo contra o Bahia eu tava em casa. Sim.
que eu tava machucado, o Vadão mandou, não tem necessidade, segura, vamos pro outro jogo em casa. E aí? Esse dia. Cara, eu falo pra você, cara, olha aqui, ó, eu em casa parecia um fanático. Você pulava mesmo? Pulava de tudo, cara. Saiu o primeiro gol dos caras, eu falei, meu Deus, não é possível, a gente vai deixar pra última rodada, que a gente vai não sei o quê. E veio o segundo, depois veio, e já prestando atenção no outro jogo, que era do Figueirense. É. Cara, eu falo pra você, cara, aquele momento ali de todo mundo ansioso, todo mundo na sala, tinha padrinho, família toda reunida ali, cara. Todo mundo botando um hino, parecia torcedor. Os caras falavam assim, os vizinhos falavam assim, esse cara não é jogador não, cara. Esse cara é torcedor, não é possível. E quando saiu o gol se eu não me engano, foi Figueirense e Duque de Caxias. Duque de Caxias, isso. Duque de Caxias, isso. Rapaz, quando saiu o gol do Duque de Caxias, cara, aí, vou falar pra você, eu comemorei mais do que o campeonato todinho, do que a gente fez os gols, tudo, mas eu comemorei demais, saí gritando no meio da rua, provocando até os ponte-pretanos, saí gritando. Cara, eu vou falar pra você, um sentimento que eu jamais vou esquecer, uma alegria. Lá quem tá apitando é o Wilson Souza de Mendonça. Ele terminou o jogo lá em Florianópolis. O Guarani está na primeira divisão do futebol brasileiro em 2010. Faça festa, torcedor bugrino. Solte o grito preso na garganta. Comemore, torcedor do Guarani. Anos e anos de luta, de sofrimento, de muito desgaste, de muitas derrotas. Hoje o torcedor do Guarani pode soltar o grito. O Guarani está de volta à primeira divisão do futebol brasileiro. Uma campanha muito forte. O Bruno Aguiar já recebe o abraço do Vadão. Walter Grasman, preparador físico, também comemora. O Duque de Caxias, André Natali, com você. Ouvindo o Vadão. Vadão, o jogo não acabou aqui, mas é um momento mágico, né, Vadão? Não, valeu demais. Eles merecem. Aí o Vadão, o jogo correndo ali, bastante emocionado. O Vadão pedindo pra gente aqui. Pode continuar. Deixa eu chegar no Vadão aqui rapidinho. Pode Vadão, continuar. a gente tá transmitindo o jogo ao vivo pra Campinas e todo mundo vive um momento maravilhoso nesse momento. Tanto o torcedor como você, tô vendo que você tá até emocionado. Emocionadíssimo. Não vou conseguir falar. Eles merecem, os jogadores merecem. Aí, Oswaldo. Tá chorando realmente o Vadão, emocionado. Vamos chegar aqui no pessoal. O jogo continua ali. Faça festa, torcedor bugrino. Comemore, o Guarani é na primeira divisão 2010 do futebol brasileiro. Maranhão, custou, mas chegou, né, Maranhão? Graças a Deus, né? Muito a luta aí nessa competição e o objetivo conquistado. O grupo todo tá de parabéns, agora é desfrutar desse momento. Bruno, eu vi que você estava com o celular ali, Bruno, pegando informações também. Nesse momento o celular foi o maior aliado, né? Eu não aguentei, eu fui falando com meu pai foi falando segundo a segundo. Acho que valeu pela luta da galera, acho que foi um ano, vocês acompanharam e Deus nos honrou com esse acesso. Aí, Oswaldo, todo mundo aqui no banco de reservas muito emocionado, gritando muito. E os jogadores em campo também, né? O Ney Paraíba veio aqui agora há pouco, comemorou com o Vadão. O quarto árbitro é que tá tendo trabalho aqui. A prioridade é toda sua, André Natali. A gente tem aí imagem pra você da quadra do Estádio Brinco de Ouro da Princesa, onde o torcedor do Guarani comemora, solta o grito, faz a festa. O Guarani está na primeira divisão do futebol brasileiro. André Natali. Kaique, você começou como um herói essa competição, fazendo gol contra o Fortaleza, teve lesão, voltou, acho que você é o símbolo desse grupo, de quem passou por tropeços, mas que enfim levou o Guarani de volta à primeira divisão depois de 5 anos. Com certeza, bastante feliz quando a gente vê aqui como uma família, o professor Vadão conhecia todo mundo e graças a Deus a gente conseguiu nosso objetivo, até falar que o professor Vadão era maluco de ter voltado no Guarani, a história tá aí, que ele é um grande treinador e a gente conseguiu nosso acesso. O que levou o Guarani a esse acesso? O que você pode resumir pra gente que deixou o time nessa situação? Foi a família que formou, né? Todos os jogadores, muitos jogadores da gente se machucou e todos que entraram jogaram bem. E graças a Deus a gente conseguiu o nosso objetivo. Aí, Oswaldo, dura segurar o pessoal para não entrar em campo aqui, viu? A festa é muito grande, o Guarani está de volta à primeira divisão do futebol brasileiro. Jogo das mãos de Carlos César Leonardo da Silva pega a bola. Termina o jogo em Salvador, na Arena de Pituaçu. O Guarani Futebol Clube, campeão brasileiro de 78, está de volta à elite do futebol do Brasil. No gramado da Arena de Pituaçu, André Natali, com você, André. Vadão, você consegue falar um pouco mais agora? Já passou um pouco a adrenalina ou vai demorar, Vadão? Não, ainda não passou nada.
a torcida e os jogadores merecem. O trabalho que nós, juntamente com a diretoria, fizemos, valeu a pena. Mas esses caras merecem, Você foi chamado por vezes até de louco, de colocar um time desse em campo, de contratar jogadores desconhecidos, mas leva o Guarani, depois de 5 anos, a Série A do Campeonato Brasileiro novamente. Quem não tem sonho não chega a lugar nenhum. A gente tem que sonhar, tem que acreditar e tem que aceitar o desafio. Foi o que nós fizemos. Qual foi o diferencial desse grupo, Vadão? O grande momento? Comprometimento o tempo inteiro e amizade, união. É o segredo, não é um segredo, é a receita de sempre. Aí o Vadão, Oswaldo, Obrigado, tentar André. chegar nos jogadores do Guarani. Vou pegar aqui rapidinho. O Márcio Alemão aqui, ficou para trás um pouquinho. Alemão, um grupo muito unido, que demonstrou muita garra durante todo o ano. Você acha que esse foi o grande mérito do Guarani, que volta à Série A? Acho que o professor Zadão teve um grupo na mão. Acho que está de parabéns o projeto que ele fez. Acho que a torcida hoje está comemorando uma coisa que eles não esperavam esse ano, que ela está na primeira divisão. Agora nem tem que planejar agora para frente pro ano 2010, para fazer um time forte para se manter na Série A. Agora a festa lá em Campinas, promete? Convoca o pessoal já. Não, a festa já começou agora, a gente subiu. Agora nós tiramos o peso das costas. Obrigado por vocês. Depois aqui no aeroporto, de encontrar com o grupo. Você lembra daquele momento, a recepção da torcida no aeroporto, cara? Deus, cara? Eu cheguei antes, né? Pelo amor de Deus, eu vou hoje no aeroporto, lá a gente vai viajar pra jogar na Série B. Você conta pra esses caras aí como é que foi aquilo? Conto, cara. Eu falo pros caras no dia, nós vamos ver de novo, véio. Esse ano nós vamos ver. Em nome de Jesus, muita luta, muita batalha, eu vou ver de novo, véio. Final de novembro a gente vai estar comemorando daquele jeito. Vamos sim, cara, vamos sim. Eu falo pra todo mundo, véio. Falo, ano passado eu falava pros caras, rapaz, isso aí, ó, eu cheguei aqui, não tinha nem espaço. Tava tudo tomado de verde e branco isso aí, ó. Ficou na pele, né, Fábio? Ah, não tem jeito, cara. A nossa ideia é exatamente essa, né, Fabinho? É mostrar agora pro nosso internauta uma visão um pouco diferente do boleiro, para conhecer os jogadores do Guarani, né? Tem um programa de TV que se chama Papo de Boleiro, né? A gente vai começar a chamar isso de Papo de Bugrino, né? É isso aí. E a gente está encerrando isso assim agora, até para liberar, porque daqui a pouco o Acauã vem brigar com a gente aqui em cima. Eu tô vendo você sentado no banco aí, não é muito seu lugar, né? Você gosta de ficar ali, né? No meio do campo, né? Aqui já foi, por uns anos já foi meu lugar, né? Graças a Deus, cara. Agora é lá dentro, lá, né? Consegui isso aí, que nem eu falei, né? Com muito trabalho, não passando por cima de ninguém, respeitando, mas consegui isso aí ali dentro e espero continuar ali dentro, ali, não deixar isso aqui um pouco meio de lado, né? São 3 anos já de Guarani, nesses 3 anos, tem alguma música da torcida que você mais gosta, Fabinho? Ah, tá. Fala pra você, tem uma música que eu ouvi uma vez, 1 ou 2 vezes, cara. Então pede aí pra torcida cantar essa música mais vezes, porque você gosta, pô. Ah, é, e o Fabinho é Guarani. É. Eu sou Guarani, cara. Pode ter certeza disso aí, tá na minha pele já, tá no meu sangue já, no sentimento mesmo. Tenho um carinho tremendo pelo Guarani. Então quando eu ouvi eles cantar essa música aí, eu fico muito feliz também, fiquei muito feliz. O mesmo sentimento que eles têm, eu tenho também. E o sentimento que eles estão lá de fora, lá, eu aqui dentro de Cabo transmito aqui para os jogadores também, com a mesma vibração, com a mesma luta deles, para que a gente possa sempre estar buscando nosso objetivo. Galera, estamos encerrando aqui, esse é o primeiro Papo de Bugrino, eu sou o Marcos Ortiz. Eu sou o Caio Vinícius, aqui é o Fabinho nesse papo aí de Bugrino aí, espero que todos vocês aí gostem. Quem sabe aí outros jogadores aí possam estar vindo aí nesse papo sadio, bom aí, para que a gente possa sempre estar nessa sintonia de nós jogadores e com vocês torcedores. Valeu, um abraço e fique com Deus. Valeu, Fabinho. Valeu, cara.